Amém. Essa igreja guarda os mandamentos de Deus. Dragão aqui referido refere-se a Satanás, de acordo com o verso 9. E a essa semente da mulher refere-se simplesmente ao restante que fica dessa igreja nesse fim de tempo. Portanto, refere-se a essa igreja no seu todo, guarda os mandamentos de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 17, encontramos uma outra igreja. Apocalipse 17, nós lemos no verso 4 e o verso 5 o seguinte. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém. Essa é outra igreja e baseado somente nessas características você já vê. Essa não é a igreja verdadeira. Essa não é a igreja que é a noiva de Cristo. No Apocalipse capítulo 12 temos essa igreja vestida apenas de elementos naturais. Sol, lua, estrelas. Mas aqui no Apocalipse 17 essa mulher está com pérolas, vestida de escarlata, que é um símbolo de pecado. E essa mulher tem na sua mão uma taça. De acordo com o Apocalipse capítulo 14, nessa taça tem vinho que ela está dando a todas as nações, embebedando as nações. O que é que esse vinho quer dizer? Essa mulher, ou essa igreja falsa, dá de beber às nações desse vinho. Nós lemos no livro de Isaías capítulo 29 uma representação do que esse vinho quer dizer. Porque nós sabemos, no livro de Apocalipse, é símbolos. Quando fala de vinho, que essa igreja dá de beber às nações e embebedam-se, não é um vinho literal, é um vinho espiritual. Então, nós lemos no Isaías capítulo 29, verso 9, o seguinte. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Amém. Estão bêbados, mas não de vinho literal, ou seja, é um vinho espiritual. O que é que isso quer dizer? O que é esse vinho espiritual que tem as pessoas bêbadas? Nós lemos no verso 13 o significado desse vinho. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém. Mandamentos de homem em que foi instruído. Esse é o vinho. Nós vemos, portanto, que em Apocalipse capítulo 12, a igreja verdadeira, a esposa de Cristo, essa igreja, nessa linguagem simbólica, guarda os mandamentos de Deus. Mas a igreja em Apocalipse capítulo 17, essa igreja falsa, guarda os mandamentos de homens, de acordo com Isaías capítulo 29. Há essa diferença da igreja. Portanto, quando nós lemos em Lucas capítulo 17, duas estarão moendo no moinho, uma será lavada e outra será deixada, a igreja verdadeira será lavada. A igreja falsa será deixada. E você viu que todas elas estão trabalhando? Todas essas igrejas, todas essas mulheres estão trabalhando no moinho. Mas nós encontramos uma diferença. Aliás, no livro de Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 23, nós lemos o seguinte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Essas pessoas aqui, que são referidas aqui nesses versos, são pessoas religiosas. Dirão a Jesus Cristo, Senhor, Senhor. Os ímpios não chamam Jesus Cristo de Deus Senhor. Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos todas essas maravilhas, todas essas obras? E Jesus Cristo claramente lhes dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz
a vontade do meu Pai. Ou, dita de outra forma, aquele que guarda os mandamentos de Deus, não os mandamentos de homens. Então essas igrejas, todas, você vê todas as igrejas empenhadas em trabalhar para Deus. Todas têm uma Bíblia, todas têm um nome, mas não quer dizer que todas têm a aprovação de Deus. Isso precisa ficar bem claro para ti. Estamos a colocar as linhas gerais, porque esses elementos vamos procurar desenvolvê-los nos próximos estudos, se Deus o permitir. Então, nós temos essas igrejas todas. A pergunta que eu quero fazer-te é: você faz parte da igreja verdadeira? E como é que você sabe se a tua igreja é verdadeira ou não? Você sabe, tem uma história do rei Salomão, no Antigo Testamento. O rei Salomão, logo que ele subiu no trono, um dos casos difíceis que foi apresentado tem a ver com duas mulheres. Essas mulheres, ambas tinham seus filhos, e durante a noite, uma delas, por descuido, deixou que o seu filho morresse. Então, antes que a outra mulher levantasse, ela trocou os meninos. Colocou a criança morta do lado da mãe, portanto, que o filho não lhe pertencia, e ficou com o filho vivo. E quando acordaram, óbvio, a mulher deu conta que isso não é o meu filho que está morto. O meu filho é o outro. A outra mulher diz: não, meu filho é este. Então trouxeram o caso para Salomão. E quando Salomão não estava conseguindo resolver aquele caso, ele simplesmente disse o seguinte: ok, vamos fazer o seguinte. Porque todas diziam: esse filho é meu. Salomão disse a um dos soldados: tira a espada e corta a criança ao meio. Dê metade a uma mãe e a outra metade a outra. E a mulher, que não era mãe da criança, claramente disse: ótima ideia, faça isso, dá-nos a cada um de nós metade. O coração era insensível. Mas a outra mulher, que era mãe verdadeira, disse: não, pode dar a criança a outra mulher. Não, mata a criança. E Salomão disse: óbvio, essa é a mãe da criança. Mas como é que puderam saber qual era a mulher verdadeira? Foi necessário tirar a espada. De acordo com Hebreus capítulo 4, vamos ler no livro de Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz-nos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. A palavra de Deus é comparada com uma espada. Da mesma forma que Salomão disse: vamos cortar a criança ao meio para saber quem é a mãe verdadeira. Da mesma forma, você precisa utilizar a tua Bíblia para saber qual é a igreja verdadeira. Qual é a mulher realmente que é aquela que tem Jesus Cristo, aquela que obedece os mandamentos de Deus. Você precisa estudar a tua Bíblia. Não pode escolher a tua igreja simplesmente dizendo: os meus pais pertenciam a essa igreja, o meu avô pertencia a essa igreja, por isso eu pertenço a essa igreja. E quando te é perguntado: dá-me assim diz o Senhor, mostra-me na Bíblia que essa igreja que você frequenta é a igreja verdadeira. Você não tem um verso sequer. Não é assim que vamos examinar a igreja de Deus. Porque eu gosto, há muitos amigos ali, eu tenho amigos, temos um convívio formidável. Não é assim que você escolhe a igreja verdadeira. É de acordo com a Bíblia. Então há estes grupos, dois grupos. Há um grupo, Jesus Cristo diz: dois estarão na sepultura. Um será tomado e outro será deixado. Dois grupos, em duas igrejas diferentes. Uma igreja será tomada e a outra será deixada. Mas voltamos para o Lucas capítulo 17, porque há um terceiro grupo. Lucas capítulo 17. Porque talvez há pessoas que estão mortas na sepultura esperando a ressurreição. Mas você não está morto e, além disso, talvez faz parte de alguma igreja. Mas se não faz parte de uma igreja, não está morto e não faz parte de nenhuma igreja, talvez você enquadre-se nesse terceiro grupo. Ou melhor, deixa-me dizer da seguinte forma: enquadrava nesse terceiro grupo, porque se você está vendo essa mensagem, se você está ouvindo essa mensagem agora, já não há mais desculpa. Você saiu desse terceiro grupo imediatamente. Vamos ler o verso 36, Lucas capítulo 17. 12 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Amém. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. O que é que esse campo quer dizer? De acordo com Mateus capítulo 13, verso 38, nós lemos o seguinte: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
E o joio são os filhos do maligno. Amém. O campo é o mundo.